vai dormir e vai ter bons sonhos. Para a cama vai feliz, porque toma Melamil. Melamil, suplemento alimentar com melatonina que contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer. Com Melamil, bons sonhos. Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos. Estava aqui a olhar para o computador, a ver as pessoas a entrar e já estava a ver isto numa velocidade vertiginosa. Certamente é porque temos connosco mais uma vez hoje a doutora Paula Iglesias Ferreira, que nesta colaboração que temos com a revista Farmácia e Distribuição, e que muito nos satisfaz. Muito obrigado mais uma vez por podermos contar com uma palestra sua, doutora Paula Iglesias, que hoje se vai referir à insónia infantil, que hoje vai falar de como poderá a intervenção da farmácia ser proativa neste âmbito, verdade? E por isso gostaria de, certamente já tiveram em mais webinars destes da Humana, em que a doutora Paula Iglesias faz um favor de nos acompanhar. Todavia, não quero mais sublinhar alguns aspectos relacionados com o facto de ser licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Lisboa, é mestre em Farmácia Essencial pela Universidade de Granada e depois tem uma já marcante atividade docente desde 97. Também é autora de uma extensa lista de trabalhos, a autoria de 2 livros, e projetos particularmente interessantes, como é o caso de Dicas da Farmacêutica, como é o caso de também, há que referir outra coisa, é a diretora do Instituto Farmacare e também a proprietária da farmácia do Altinho, que conhecemos carinhosamente por Farmácia Escola. Com estes aspectos faço esta apresentação resumida, não sem antes de passar a palavra, sublinhar a todos os nossos participantes que, por favor, utilizem a área de Q&A que podem ver no rodapé do vosso Zoom para colocar as questões. São essas questões que vão ser respondidas, as que colocarem no Q&A. As do chat não teremos capacidade de responder, portanto agradeço que as coloquem aí. Doutora Paula, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e passo-lhe a palavra. Até já. Olá, boa noite Álvaro, muito boa noite a todos. Eu quero mais uma vez agradecer o convite à Farmácia de Distribuição e à Humana, agradecer o convite e agradecer a confiança também aqui reiterada ao longo destes webinars e hoje em concreto com este tema tão interessante e tão complexo da insónia infantil, mas também da insónia dos adolescentes, que também vou abordar, e com este desafio que é responder como é que de facto as equipas da farmácia podem ser mais proativas para identificar crianças e jovens adolescentes com este problema que é tão prevalente e já vamos ver quão prevalente é. Portanto, cumprimentar todos também, eu apercebi-me agora aqui através do bate-papo que tínhamos pessoas de várias regiões do país, portanto, sejam todos muito bem-vindos, espero que este webinar seja verdadeiramente útil para que amanhã estejamos todos a intervir com mais confiança a abordar esta temática e intervir junto dos nossos doentes relativamente a este tema que, como eu disse, é tão complexo, tão desafiante, mas também tão interessante e apaixonante. Eu sou farmacêutica comunitária. Esta sessão está estruturada em 3 partes. Este sumário que vem aqui no ecrã diz respeito à primeira parte, em que eu tenho o prazer e a honra de ser oradora. Depois, o Álvaro Nunes, da Humana, tomará a palavra e eu regressarei para a terceira parte, então, com os casos práticos e com a parte mais desafiante de responder, de facto, como é que nós, na farmácia, podemos ser mais proativos para identificar crianças e adolescentes com insónia ou suspeitos de terem insónia. Já vamos ver que tipos de insónia é que podem ter efetivamente. Bom, a American Academy of Sleep Medicine define a insónia como está aqui neste slide. E isto faz-nos logo pensar que nós temos aqui 3 tipos de insónia. Uma insónia que se caracteriza por uma dificuldade em adormecer,
uma insónia que se caracteriza por uma dificuldade em manter o sono, portanto temos vários despertares noturnos, se quiserem aquilo que se designa por uma fragmentada, também é outro termo que é muito comum, sono fragmentado. E depois temos um terceiro tipo de insónia que de facto se relaciona com acordar antes da hora e não conseguir adormecer novamente. E quando isto acontece de um modo repetido, prolongado, e já vamos ver com detalhe como é que nós podemos identificar isto, ou seja, de um modo frequente, de um modo permanente, como é que podemos quantificar, avaliar na prática clínica estes critérios, quando as pessoas têm, de facto, ou seja, adultos, crianças, adolescentes, as condições adequadas para dormir. E quando isto sucede, de facto, estamos perante um quadro de insónia. E vamos ter aqui alguns desafios. Vamos ter que perceber quais são os sintomas desta insónia e já vamos ver ao longo da sessão quais são e os que são característicos e comuns, quer nas crianças, nos adolescentes, nos adultos. E vamos perceber que, de facto, ter estes sintomas 3 ou mais vezes por semana e durante 3 ou mais meses significa que estaremos perante um quadro de uma insónia crónica. E, de facto, nestes quadros de insónia crónica, devemos encaminhar estes doentes ao médico, mas devemos também ter presente que cerca de 10% da população mundial sofre de insónia crónica. E para terem uma ideia, em Portugal, por exemplo, cerca de 28% dos portugueses maiores de 18 anos, portanto dos portugueses adultos, relata que tem algum destes sintomas, dificuldades em adormecer, ou que acorda durante a noite os despertares noturnos, ou que acorda demasiado cedo, pelo menos 3 vezes por semana, cerca de 28%, 1/3 dos adultos portugueses, portanto em cada 3, 1. Bom, como é que nós podemos caracterizar de um modo mais concreto, específico, o que é que nos diz a literatura, os consensos, o que é que nos dizem, não sou eu que o digo, obviamente, o que é que nos dizem relativamente a como é que podemos quantificar esta dificuldade em adormecer? Então, de facto, temos aqui esta barreira, esta baliza, este limite dos 30 minutos. Se uma pessoa se deita e demora mais do que 30 minutos para adormecer, já podemos aqui, de facto, caracterizar como uma dificuldade em adormecer. E depois temos também os despertares noturnos. Obviamente que a frequência desses despertares vai ser fundamental. Acorda uma vez, 2, 3, 4, quantas vezes acorda por noite? Isso vai ser obrigatório perguntarmos aos nossos doentes ou aos pais das crianças, mas também é importante percebermos desde já uma coisa fundamental, que é despertares noturnos superior a 20 minutos ou, juntamente com esta dificuldade em adormecer, vão ter consequências imediatas no dia seguinte e, por causa disso, vão ter, ou seja, no rendimento, no estado da pessoa, e vão ter consequências e um impacto a nível clínico, a nível de diversas patologias que podem suceder quando isto é crónico, mas também a nível social, a nível do desempenho académico, laboral, etc. Portanto, temos aqui várias consequências. Outro aspecto que eu queria sublinhar desde já, relativamente à insónia, é que a insónia é multifatorial. Vão estar aqui várias causas envolvidas e, por isso, o tratamento também deve ser multifatorial. Não vai ser, muitas vezes não é suficiente um tratamento farmacológico e nem sempre o tratamento farmacológico é o tratamento de primeira linha. Mas é preciso uma abordagem multifatorial porque, de facto, temos várias causas envolvidas. Esta é uma mensagem importante. Depois também, de acordo com a mesma Academia Americana da Medicina do Sono, fala-nos aqui nos 3 P's da insónia. E eu deixei estar em inglês de propósito porque em português os P's não seriam exatamente iguais. Então temos aqui estes fatores predisponentes que podem estar relacionados com outras causas, outras doenças subjacentes que aquela pessoa já tenha, já subsista, nomeadamente porque nós podemos dividir a insónia em insónia primária ou insónia secundária, ou seja, quando ela ocorre em consequência de uma outra patologia. E pode ser a dor crónica, pode ser a apneia do sono, outras doenças relacionadas com problemas na bexiga, alterações do humor, como a ansiedade, a depressão, que vão ter aqui um impacto direto na qualidade do sono.
Portanto, aqui temos estes fatores que podem estar presentes e devem ser excluídos num quadro de insónia, para percebermos se é uma insónia primária ou secundária, como eu estava a dizer. Temos fatores precipitantes, ou se quiserem, os triggers, não é? Que vão desencadear, vão despoltar, e aqui temos aquelas situações que podem ser pontuais, ou que geralmente se caracterizam como pontuais e ocasionais, como as situações de stress, alterações na rotina, as viagens, ou qualquer alteração emocional muito forte, seja ela positiva ou negativa, e podem condicionar, afetar o sono de um modo transitório, provocar uma insónia transitória, ou seja, uma, duas, algumas noites apenas, ou não, ou de uma forma já mais aguda, e aqui a baliza também até às 4 semanas, e já vamos ver porque é que eu estou a dizer isto, ou de um modo mais crónico, e aqui temos os fatores que a perpetuam, ou seja, que a transformam de uma insónia transitória ou aguda numa situação crónica. E aqui temos uma má higiene do sono, que aparece à cabeça, e portanto mais à frente nos casos práticos eu vou falar de algumas medidas para promover uma correta higiene do sono, mas também às vezes concepções erróneas, alguns preconceitos até que as pessoas possam ter e alguns comportamentos, atitudes que adotem e que de facto vão prejudicar enormemente. E aqui destacamos alguns fatores sociais, alguns fatores até relacionados com o tipo de alimentação, com o tipo de bebidas, de consumo, não só de café, mas de alguns refrigerantes, estimulantes, o próprio álcool, que vai de facto ter até um efeito indutor do sono numa fase inicial, mas é de um sono leve e, portanto, a probabilidade de aumentar os despertares noturnos vai ser também maior, mas aparentemente até parece que induz um sono, mas não é um sono de qualidade. E fatores ambientais e até fatores tecnológicos, como os diversos ecrãs a que estamos sujeitos hoje em dia, as televisões, os telefones, os tablets, os computadores, etc. E que de facto, onde de facto essa luz azul vai ter aqui um efeito muito prejudicial, porque vai aqui inibir a síntese de uma hormona, da hormona do sono, mas já lá vamos. Portanto, temos aqui vários fatores que vão predispor, ou que podem agravar, ou que podem manter a insónia e transformá-la de uma situação transitória aguda numa situação crónica. Porquê que este tema é tão importante? Alguns dados muito rapidamente, só para contextualizar. A insónia pode afetar qualquer pessoa e em qualquer idade, inclusivamente os bebés. E quando afeta os bebés e as crianças, vai afetar não só os bebés e as crianças, mas também todo o ambiente familiar. Afeta cerca de 30% dos adultos e nas crianças os números apontam para entre 20% a 40%, depende dos países, mas já vamos ver mais à frente, temos aqui alguns dados muito concretos que nos apontam de facto também para 30%. Portanto, isto quer nos adultos, quer nas crianças, e Portugal não é exceção, como eu disse há pouco, os tais 28%, portanto anda à volta deste número, 30%. Estamos a falar de 1 em cada 3 ao longo dos vários grupos etários. Portanto, isto tem uma dimensão e uma prevalência quase que nos obriga a olhar com muita atenção, a estudar este tema e perceber que, de facto, temos que ajudar estes doentes, mas para isso temos que os identificar. Quem são estes doentes com insónia? De facto, é uma insónia aguda? É uma insónia crónica? Está ao nosso alcance intervir diretamente ou temos que os encaminhar ao médico? E como é que o podemos fazer? Como é que, de um modo sistemático, estruturado, podemos identificar estas pessoas, imaginando aqui um iceberg, e sobretudo nas crianças e nos adolescentes, muitos não estão diagnosticados. Portanto, o que é que nós, na farmácia, podemos, de facto, fazer este nosso contributo para sermos mais proativos, respondendo já aqui, iniciando a minha resposta a esta questão, que é o título deste webinar. Como é que nós o podemos fazer na prática? Bom, isto tem custos elevadíssimos, os custos da insónia, aqui os custos diretos nos Estados Unidos, já sabemos que fazem todos estes estudos de farmacoeconomia e contabilizam tudo, e eles estimam que, de facto, os custos nos adultos os custos diretos relacionados com a insónia e as suas consequências sejam superiores a 90 bilhões, portanto, 90 mil milhões de dólares por ano. Tem um impacto direto, e também aqui a evidência nos diz que a insónia reduz a esperança de vida e tem consequências aqui bastante graves ao nível do risco cardiovascular, também afeta e diminui a imunidade, aumenta a obesidade, aumenta o risco de diabetes e de asma. Tem um impacto direto
nas atividades diárias, não só no dia a seguir, mas também de um modo prolongado no tempo, quando é crónica, obviamente, e pode afetar desde o estado de espírito da pessoa, a motivação, os seus reflexos, e daí o facto da condução ser menos segura porque a pessoa não dormiu bem ou dormiu pouco, e temos aqui 2 pontos importantes: dormir mal ou dormir pouco, 2 aspectos diferentes, a qualidade e a quantidade do sono, mas já voltaremos a isto. Afeta claramente o desempenho, seja na escola, seja no laboral, num contexto de trabalho. E não esquecer também que pode ser consequência de outras doenças, como eu disse há pouco, mas sintoma de outras doenças, como a depressão, a ansiedade, abuso de algumas substâncias, mas também ela própria pode contribuir, ou várias doenças contribuem também para a insónia ou para o seu agravamento, como a síndrome das pernas inquietas, a própria dor, que pode ser aqui uma causa de insónia secundária, a apneia do sono, e nas crianças a dermatite atópica, a comichão, o prurido, é um aspecto importante, não negligenciável e que, aliás, de todo negligenciável e que é importantíssimo como causa de despertar noturnos, portanto de insónia, assim como outras situações que já lá vamos ver, como a asma e o refluxo também nas crianças, mas já lá vamos. Bom, muito rapidamente aqui mensagens-chave importantes sobre o sono. Então, o sono ocupa cerca de 1/3 da nossa vida. Isto de uma maneira muito objetiva e concreta: uma pessoa que viva 90 anos passará cerca de 30 anos a dormir. Portanto, tem este impacto, está cerca de 8 horas por dia, não é? No adulto, tem este impacto direto, mensurável na nossa vida. É algo fisiológico, natural, não é? E temos aqui uma hormona muito importante que vai ter um papel determinante aqui, que é a melatonina, e voltaremos a ela daqui a pouco. É um processo, como eu estava a dizer, fisiológico, natural, dinâmico, reversível, em que temos uma menor interação com o meio. De facto, o nosso estado de consciência é menor enquanto dormimos, mas a atividade cerebral é intensa. E é isso que nos permite, este sono, que nos permite recuperar física e psicologicamente das atividades diárias, e para que estejamos prontos para o dia seguinte. Nas crianças, é importantíssimo, e as suas consequências da falta de sono ou da privação de sono são relevantes em todos os grupos etários, mas nas crianças são, e hoje é o nosso tema, não é? A insónia infantil e da adolescência é particularmente crítico. Porquê? Porque vai afetar o desenvolvimento cognitivo das crianças. E, portanto, é muito o comportamento também, o rendimento escolar, o crescimento, como está aqui, mas vai ter estas consequências que nós devemos a todo custo evitar. E por isso é muito importante identificar estas situações de insónia nas nossas crianças e nos adolescentes o mais depressa possível, para evitar este tipo de consequências nas nossas crianças. Tem várias fases, o sono, e depois vários ciclos, de um ciclo de sono, várias fases, e depois esse ciclo repete-se 4 a 5 vezes por noite, o que dá cerca de 8 horas no adulto. E aqui temos um esquema, aqui vemos a azul, um gráfico, a azul escuro vemos aqui a média de horas que é considerada normal, e aqui o respectivo intervalo de mais e menos, não é? Horas em média por dia que se deve dormir, sendo certo aqui sublinhar que até aos 6 anos de idade este número de horas, por exemplo, aqui dos 3 aos 5 anos, 10 a 13 horas por dia em média, inclui as sestas. Portanto, desde aqui do nascimento até aos 6 anos, este período aqui azul escuro inclui, de facto, as horas de sestas, e depois vemos, de facto, que vai reduzindo ao longo do ciclo de vida, não é? À medida que vamos avançando na idade, e no idoso já bastante mais reduzido o número de horas médio que se deve dormir por dia. Não esquecer aqui que temos aqui 2 aspectos importantes, não é só a quantidade, mas a qualidade do sono, e como eu disse, voltaremos a isto. Aqui mais uma vez, de uma forma mais esquemática, portanto, como eu dizia, até aqui aos 6 anos inclui as sestas, a partir daí já não se contabiliza de facto. E dos 6 aos 12 anos, uma criança deve dormir entre 9 a 12 horas por dia, e na adolescência cerca de 8 a 10, e o adulto em média, tais como vimos aqui no gráfico anterior, entre 7 a 9, portanto a média de 8, que é habitual relatarmos e que vem descrita em todos os estudos. Consequências nas crianças desta redução do sono.
desenvolvimento cognitivo, como eu sublinhei há pouco, ficam mais rabugentas, mais irritáveis, humor mais variável, vai afetar claramente a atenção e a concentração, pode despoltar ou ser aqui um trigger para outro tipo de comportamentos mais hiperativos, agressivos. Há uma diminuição clara de reflexos e há uma probabilidade maior de desenvolver problemas também do foro psiquiátrico, mas não só, mas também problemas metabólicos e hormonais, ou seja, aumenta o risco de desenvolver, por exemplo, entre outras, nestas temos muita evidência científica, obesidade e diabetes. E claro, esta privação, esta falta de sono quer a dificuldade em adormecer, quer os despertares noturnos vão perturbar todo o ambiente familiar, porque de facto os pais e os irmãos vão provavelmente ser afetados também por esta falta de sono. A definição mais recente de insónia infantil diz que é uma dificuldade mantida, apesar da oportunidade para dormir e em função da idade da criança, para, lá está, iniciar e ou manter um sono de qualidade. Portanto, já estamos aqui a perceber novamente este conceito da insónia inicial, a dificuldade em adormecer, mas também a dificuldade em manter um sono de qualidade, ou seja, uma insónia de manutenção. Por outras palavras, vão existir, quando temos insónia também, quando existem despertares noturnos. E tudo isto vai provocar alterações funcionais, não só na criança, mas também na sua família, e este é o pormenor importante da definição de insónia infantil, é que afeta não só a criança, mas também o envolvimento familiar. E é uma causa muito importante, a seguir aos problemas relacionados com a alimentação e todas as dúvidas que daí decorrem, devidas aos cuidados primários e aos pediatras, é de facto estas dificuldades em adormecer ou os despertares noturnos frequentes que ocorrem nas nossas crianças. As causas mais comuns, como eu disse no início, é necessário excluir a hipótese de ser uma insónia secundária, portanto excluir que esteja outra doença a provocar a insónia, e nas crianças temos aqui a asma e a dermatite atópica aparecem à cabeça como causas de insónia secundária, portanto patologias que podem causar insónia, no caso da dermatite devido ao prurito, e também o refluxo gastroesofágico também é aqui uma causa importante de insónia nas crianças. Excluindo estas possibilidades, é preciso avaliar todas as questões relacionadas com o sono, a qualidade do sono e o que é que o pode afetar. E, de facto, aqui entramos mais uma vez com a higiene do sono e mais à frente apresentarei as medidas que devemos promover nos nossos doentes relacionadas com uma correta higiene do sono. Pode haver aqui também uma insónia comportamental e aqui os pais têm um papel também muito importante, como educadores e promotores dessas regras, das medidas que devem ser cumpridas, de facto, instituídas como rotina diária. E depois pode haver outras situações, como a síndrome de atraso de fase, que eu aqui não me vou debruçar tanto, mas mais à frente voltarei a isto só para explicar algumas diferenças na administração da melatonina que podem estar relacionadas com isto e para que não se estranhe se algum pediatra ou outra especialidade médica de facto prescrever a melatonina entre 4 a 6 horas antes da hora de dormir. Provavelmente aquilo que estará a tratar será esta questão da síndrome de atraso de fase, aqui relacionada com o ciclo circadiano, mas também já voltarei a isto. E depois a síndrome das pernas inquietas também é preciso perceber se estamos perante um caso desses ou não, quando se avaliam as diversas causas. Bom, 30%, como eu disse há pouco, das crianças até 5 anos têm problemas de sono, temos aqui vários estudos que evidenciam isto, portanto, em cada 3, uma criança, é uma prevalência elevadíssima, se pensarmos noutro tipo de patologias e noutro tipo de doenças, para além disso, alguns dados também aqui mais recentes apontam para alguns factos muito interessantes. E esta questão da resistência a ir para a cama, voltaremos a isto também mais à frente, porque é um ponto importante para podermos fazer o rastreio às nossas crianças e aos adolescentes, e de facto este estudo aponta para cerca de 27% das crianças e dos adolescentes em idade escolar em Espanha, de facto tenham
esta dificuldade. Em Itália, perdão. 11% demoram a adormecer, ou seja, mais do que aqueles 30 minutos, e 17% relata dificuldades em levantar-se de manhã. Portanto, todas as consequências que ocorrem no dia a seguir. E essas consequências, se afetam ou não o dia seguinte, também e como é que afeta, vai ser importante também questionarmos aos nossos doentes quando lhes fizermos o rastreio de insónia infantil. Nos adolescentes, temos aqui uma particularidade também, aqui um detalhe na definição, que é de facto uma dificuldade mantida para adormecer, interrupções frequentes ou um despertar antes da hora desejada, mas portanto, insónia, mais uma vez, inicial, insónia de manutenção e insónia terminal. Estes sintomas surgem apesar das condições favoráveis e de um modo persistente, acompanhando-se de consequências diurnas, não só no rendimento escolar dos adolescentes, mas também nas suas relações sociais. Aqui chamar também a atenção que nos adolescentes pode ocorrer aqui um fenómeno, ou ocorre um fenómeno que é de facto a secreção da melatonina endógena, sofre aqui um atraso e isso pode explicar de facto a dificuldade em adormecer nos nossos jovens. Cerca de 38%, este sim é um estudo espanhol, cerca de 39% dos adolescentes relatam de facto uma má qualidade do sono e 23% demoram mais de 30 minutos para adormecer. E isto explica-se justamente por esta secreção atrasada da melatonina endógena, como eu dizia há pouco. As causas mais comuns nos adolescentes, falamos mais uma vez da higiene do sono inadequada, síndrome das pernas inquietas, que está sempre aqui presente como uma causa importante que deve ser excluída, e depois a própria ansiedade relacionada com testes, com avaliações, com os exames. Há alguns fármacos, destacar aqui, por exemplo, o salbutamol, que pode induzir de facto a insónia, portanto não só patologias, mas também alguns medicamentos podem ser causa de insónia, e isto para nós no contexto da farmácia é de facto relevante, e as bebidas estimulantes, os refrigerantes, por exemplo, e outras com cafeína que possam de facto induzir isto. A melatonina, a hormona do sono. A hormona do sono tem de facto um efeito hipnótico e cronobiótico ou cronobiológico, mas para além desses efeitos, e sobre esses vamos falar com mais detalhe, tem também outros, e por isso vai ter um efeito direto no ciclo circadiano, no ritmo circadiano, mas tem outros efeitos também, e há muita evidência científica que apontam para outros efeitos que ela também tem. Um efeito é um poderoso antioxidante, também anti-inflamatório, tem um efeito positivo no sistema imunitário. Tem também alguns estudos apontam para esta atividade oncostática em algumas situações de alguns tumores. Tem então a atividade hipnótica, como eu já referi, e também há aqui alguns estudos relativamente ao Alzheimer e ao Parkinson, em que também tem aqui um efeito positivo e também como anti-inflamatório, como eu já referi. Mas nós vamos agora, apesar de haver muita evidência científica, vamos concentrar-nos nos efeitos de facto hipnóticos e cronobiológicos da melatonina, ou seja, como é que nos ajuda a adormecer, a manter o sono e também ajudar a regular o ritmo circadiano, o ciclo circadiano, para que quando há, por exemplo, viagens, situações de jet lag, porque é que é importante, de facto, a melatonina como tratamento para resolver ou para mitigar os efeitos dessas situações, como por exemplo do jet lag. Bom, aqui vemos que a melatonina, ao longo da vida, do ciclo da vida, à medida que vamos crescendo, envelhecendo, amadurecendo, envelhecendo, de facto percebemos que há aqui um pico, na crianças começa de facto aqui a crescer a curva, estabiliza por volta da adolescência, mas percebemos que depois começa a decair e efetivamente verificamos que aqui depois dos 60 anos já está cá em baixo. Cada um tem a sua produção de melatonina e varia de pessoa para pessoa, mas é importante termos consciência que começa aqui no final da adolescência, começa a decair esta síntese de melatonina. Ao longo do dia também varia.
e vai depender aqui de vários fatores, e a luz e a escuridão vão ser muito importantes porque vão ativar ou vão inibir a síntese da melatonina a nível da glândula pineal, portanto no nosso cérebro, mas já vemos aqui que de noite, portanto aqui 22 horas, não é? Até às 6 da manhã, percebemos que temos aqui a curva, temos aqui um pico da curva da melatonina. De facto, efetivamente, ela começa, se uma pessoa a adormecer por volta das 10h30, 11 da noite, cerca de 2 horas antes já começamos aqui a ter a secreção e a aumentar e de facto a curva vai crescendo, vai se elevando, mantém-se e depois vai decair ao fim de algumas horas. E isto é importante porque se tivermos algum problema na síntese da melatonina, vamos ter aqui perturbações no nosso sono, ou no início, se a curva não acontecer como está aqui no gráfico, ou durante a noite. E aí, daí surgirem os despertares noturnos. E o que é que, se eu vos perguntasse o que é mais prevalente, são as dificuldades em adormecer ou as dificuldades das crianças e dos adolescentes, é a dificuldade, o que é mais prevalente, a dificuldade em adormecer ou em manter o sono? A resposta correta seria as dificuldades, de facto, em manter o sono. Ou seja, os problemas de insónia relacionados com os despertares noturnos, a insónia de manutenção é muito prevalente e já vamos ver quão prevalente é. Aqui também ao longo do dia podemos verificar que temos aqui a azul escuro, esta linha é a linha do sono, a amarelo da melatonina, portanto antecede necessariamente o período do sono, e percebemos aqui também na imagem que a luz, portanto vemos aqui, começa por volta das 19h30, começa a sua secreção, e percebemos que a luz, vemos aqui o sol na imagem, vai ter um efeito direto aqui vai inibir a síntese da melatonina a nível da glândula pineal. Mais uma vez aqui a imagem do ciclo circadiano, a importância da luz e a importância da escuridão, e dizer que o ciclo circadiano regula este ciclo natural, fisiológico também, de 24 horas, regula inúmeros processos e metabolismos no nosso organismo. E há 2 hormonas que são extremamente importantes neste ciclo: a melatonina, mas também aqui o cortisol, que é segregado pelas adrenais, pelas glândulas supraadrenais, é também aqui muitíssimo importante. E quando temos desequilíbrios na síntese da melatonina, ou quando há aqui uma cronodisrupção, é muito comum que tenhamos um nível elevado de cortisol, e isso também vai ter consequências na saúde das pessoas a médio e a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Era isto que eu queria evidenciar. Bom, aqui nesta imagem vemos a síntese da melatonina e percebemos que isto começa com um aminoácido, que é o triptofano. E este aminoácido nós não somos capazes de o sintetizar, temos que o ingerir. E, portanto, é fundamental uma alimentação rica em triptofano. E já vamos ver alguns alimentos, o leite, entre outros, que são ricos, de facto, em triptofano. E isso é a base. E vamos ter aqui várias enzimas, e depois percebemos que chegamos aqui a um ponto em que chegamos à serotonina. Portanto, o triptofano esta síntese metabólica, esta via metabólica vai originar a serotonina. E depois, dependendo se nós temos luz ou escuridão, este processo sintético vai evoluir para uma de 2 vias. E quando estamos perante a escuridão, a nossa glândula pineal vai continuar, através desta enzima que aqui está, 5-HTN-acetiltransferase, vai continuar a síntese e vai originar uma hormona muito importante, que é a melatonina. E vemos aqui com mais algum detalhe, portanto, o triptofano, este aminoácido essencial, como eu estava a dizer, que é onde tudo começa, portanto vai ser precursor da melatonina e da serotonina, entre outras. E temos aqui alimentos ricos em triptofano, por exemplo, a banana, o abacate,
E dizia eu, como é que nós podemos ajudar a que a síntese de melatonina não só seja aumentada, mas seja mantida ao longo do tempo. E então, quais são os cofatores importantes destas enzimas que também podem estar em falta e por isso não ocorrer convenientemente a síntese da serotonina e da melatonina. De facto, um deles é a vitamina B6, também o magnésio, mas a vitamina B6 é extremamente importante porque é cofator desta enzima que está aqui ao lado no slide. E, portanto, é fundamental se queremos manter a síntese de melatonina durante mais tempo, e a melatonina tem aqui um efeito de cerca durante 4 a 6 horas, não é? Como vimos, e depois começa aqui a decair, e portanto é importante, se nós queremos mantê-la no tempo, que a vitamina B6, enquanto cofator, esteja presente em alguma formulação, ou seja, se precisarmos de adicionar isso a uma formulação onde existe a melatonina exógena, não é? Portanto, externa ao nosso organismo. É uma forma de aumentarmos a síntese e prolongarmos no tempo. Como é que, portanto, aqui podemos aumentar através de dar ao nosso organismo mais triptofano, mas também mais vitamina B6, como eu estava a dizer, para evitarmos os despertares noturnos, ou seja, por outras palavras, para conseguirmos prolongar durante mais tempo do que aquelas 4 horas, em que de facto temos uma concentração de melatonina elevada, para podermos prolongar durante mais tempo a síntese de melatonina. Então podemos ajudar com triptofano e com vitamina B6, para além da melatonina ela própria. E a Humana, estamos numa formação promovida pela Humana, desenvolveu aqui duas soluções, uma só com melatonina e outra com melatonina, com triptofano e com vitamina B6, justamente para poder ir ao encontro destas duas situações tão prevalentes. A situação da insónia inicial, mas também da insónia de manutenção. E qual é que tem mais prevalência nas nossas crianças entre os 6 meses e os 5 anos? Sabemos que claramente é a insónia de manutenção, ou seja, os despertares noturnos são uma causa mais preponderante em termos de prevalência para a insónia do que a dificuldade em adormecer. Em cada 10 crianças com insónia, entre os 6 meses e os 5 anos, 6 meses, que é quando se estabelece aqui a secreção de melatonina e o ritmo circadiano, todo o ciclo circadiano, é por volta dos 5, 6 meses, e portanto, por isso é que a partir daí é que pode fazer sentido, de facto, administrar melatonina, antes disso não faz sentido. Portanto, nestas crianças, 7 destas em que têm insónia, em cada 10, 7 têm de facto problemas relacionados com os despertares noturnos. É uma prevalência elevadíssima. Portanto, a insónia inicial, como eu já disse várias vezes ao longo desta sessão, é a dificuldade em adormecer, mais que os 30 minutos, e a insónia de manutenção tem que ver com os despertares noturnos. E é preciso saber quantos despertares noturnos é que a criança tem durante a noite, e isso é importante e está relacionado também com a idade, e já vamos ver com mais detalhe o que é que eu quero dizer com isto. A Humana, como eu dizia, tem duas soluções que nos ajudam a contrariar ou a tratar a insónia inicial, com melamil, portanto vamos aqui aumentar a concentração de melatonina, não é? E, portanto, vai ajudar a adormecer, e 4 gotas de melamil corresponde a 1 miligrama de melatonina. E este frasco está pensado justamente para 1 mês. Mais recentemente, lançaram uma solução que não só vai ajudar na insónia inicial, mas está pensada e estudada para tratar a insónia de manutenção, ou seja, para evitar os despertares noturnos, para manter o sono ao longo da noite. E aqui já é o melamiltripto, porque já tem justamente, para além da melatonina, já tem triptofano e vitamina B6. Portanto, tem o aminoácido precursor da via metabólica que leva à serotonina, e de noite com a escuridão à melatonina, e tem também vitamina B6, o cofator daquela enzima que eu disse há pouco, que é determinante para que a via metabólica continue a desenrolar-se com sucesso. Mais uma vez, melamiltripto
aqui é importante dizer-vos que o melamiltripto também faz todo o sentido ser indicado ou recomendado em situações de parassónias, como está aqui o sonambulismo e o bruxismo, porque de facto tem esse efeito, evitando aqui os despertares noturnos devido à sua composição. Quando é que se deve administrar o melamil ou melamiltripto? Cerca de, diz a literatura, 30 a 60 minutos antes, aqui quase que por consenso, eu diria 1 hora antes, porque de facto é ao fim desse tempo que vamos ter aqui depois uma concentração máxima da melatonina, que depois se vai manter, a concentração plasmática, depois se vai manter então durante as tais cerca de 4 horas, como eu dizia há pouco. Daí ser importante administrar cerca de 1 hora antes, para lhe poder dar tempo para nesses cerca de 45 minutos atingir então o seu, entre 30 a 60, atingir o seu pico máximo. Nas crianças, e temos aqui dados importantes em termos de doses, isto é de um consenso que resulta, um consenso de médicos, de várias sociedades, Sociedade de Pediatria, Sociedade de Psiquiatria Infantil, Sociedade dos Médicos de Cuidados Primários, enfim, de cerca de 6 sociedades científicas que se reuniram e chegaram de facto aqui a um consenso sobre quais seriam as doses de melatonina a recomendar a partir dos 6 meses de idade, por essa razão que eu elenquei há pouco, quando se estabelece, de facto, aqui a secreção de melatonina e o ciclo circadiano, e chegaram, de facto, a esta conclusão, que para nós é muito importante, porque nos define aqui os limites, não é? E nas crianças, de facto, a melatonina deve ser dada entre 1 e 3 miligramas, o que significa, em termos de, se pensarmos no melamil, 4 a 12 gotas, não é? 4 gotas, 1 miligrama, 12 gotas vezes 4 vezes 3, não é? E nos adolescentes, entre 1 a 5, portanto já 4 a 20 gotas, e 1 hora antes de dormir, como eu tinha dito há pouco, e depois aqui quando há este síndrome de atraso de fase, não temos tempo para nos debruçarmos sobre isto, até porque é uma questão em que os médicos é que obviamente têm aqui toda a responsabilidade para diagnosticar e tratar e intervir, mas é importante que não estranhemos se aparecer uma prescrição de facto em que venha a recomendação ou a posologia de administrar a melatonina cerca 4 a 6 horas antes de dormir, e aqui a ideia é justamente ajudar a regular o ciclo circadiano quando há estes atrasos de fase. Portanto, queremos aqui adiantar, no fundo, e por isso vamos administrar a melatonina mais cedo. E aqui as doses são outras, como podem ver aqui na imagem. Bom, há vários estudos que nos apontam para o impacto e aqui que nos dão evidência científica relativamente ao melamiltripto enquanto hipnótico e enquanto solução que reduz os despertares noturnos, mas também a insónia inicial. Portanto, isto é um 2 em 1. Vamos atuar não só na insónia inicial, como também na insónia de manutenção. E é muito útil em algumas situações em que é necessário, de facto, que as crianças estejam a dormir, nomeadamente quando têm que fazer determinados tipos de exames, como ressonâncias magnéticas ou outro tipo de testes ou de exames, até quando há alguns problemas neurológicos ou desenvolvimento, e aqui é muito importante e pode ser, e a evidência científica aponta nesse sentido, uma alternativa para outro tipo de fármacos com efeito sedativo, porque aqui de facto não temos um efeito sedativo, temos um efeito hipnótico, e também temos outra grande vantagem da melatonina, do triptofano e já do tripto ou da vitamina B6, esta associação é que de facto não causam dependência, e portanto esta é uma preocupação sempre presente, e nas crianças mais ainda, não é? Também estudos apontam para a evidência na dor de cabeça. A dor de cabeça nas crianças é também uma causa importante de idas aos médicos e está relacionada também com os despertares noturnos. Portanto, temos quase que aqui uma causa e efeito bidirecional entre a dor de cabeça e os despertares noturnos. E portanto, aqui também temos evidência, de facto, do melamiltripto, portanto, desta associação tripla
de ser, de facto, bastante interessante e útil, reduzindo não só os despertares noturnos, como também aqui a incidência da dor de cabeça. Para concluir esta minha primeira parte, muito rapidamente, dizer-vos que, de facto, a insónia infantil é muito elevada, portanto, cerca de 30% entre os 6 meses de idade e os 5 anos, em cada 3, uma criança. Destas, 70% têm insónia de manutenção, e não insónia inicial, como muitos poderíamos pensar. Portanto, aqui a causa principal são os despertares noturnos e não a dificuldade em adormecer, e portanto temos que estar muito atentos aos despertares noturnos. Temos que saber distinguir uma situação da outra, ou perceber se estão as duas presentes, e temos aqui duas soluções que nos permitem na farmácia tratar as situações agudas de insónia inicial e de insónia de manutenção. Melamil, que é apenas melatonina, e melamiltripto, já com triptofano e vitamina B6. Ambos não apresentaram efeitos adversos nos estudos realizados. A melatonina, como sabem, é uma hormona que nós produzimos, não é? E, sem dúvida, que a intervenção farmacêutica pode dar mais sono de qualidade às crianças, aos adolescentes e também aos seus familiares. Eu passo a palavra ao Álvaro, convidando todos a colocar as questões no Q&A, e dizendo também que esta sessão aguarda acreditação pela Ordem dos Farmacêuticos, e em seguida regressarei com os casos práticos. Até já. Obrigado, doutora Paula. Tomo então aqui a palavra e vou partilhar a minha tela. Ok, muito bem. Boa noite a todos, mais uma vez, e obrigado por esta primeira parte muito interessante, doutora Paula, e eu avançaria agora para fazer aqui uma rápida intervenção no contexto dos nossos produtos melamil e melamiltripto, e com esta ideia-chave que será, no seu conjunto, uma ajuda comprovada em todos os tipos de insónia. Já vimos que, de facto, não há uma solução para todos os casos, e um dos grandes desafios passa por se identificar efetivamente o que está perante nós naquele momento ao aconselhar o produto A ou B. Tivemos também a oportunidade de ouvir, por parte do doutor Paula, que, no fundo, todos nós sentimos isto, ou seja, um dormir deficiente vai colocar problemas de uma enorme variedade. E, de facto, quem não se sentiu já com mal dormido, com dificuldades de concentração, de desempenho, sabemos que também acontece, a partir daqui, um impacto em determinados níveis relacionados com algumas patologias. Talvez, no caso até aqui das crianças, que nos focamos em particular, entrarmos em linha de conta com as manifestações de mau humor, de hiperatividade, problemas emocionais e comportamentais, quiçá às vezes uma queixa de um pai, de uma mãe ou de um professor, e na realidade temos por trás aqui uma noite mal dormida. Ou seja, há uma infinidade de consequências a nível fisiológico, a nível metabólico, mas depois também a nível social, ou seja, quer nas manifestações que podemos encontrar na inter-relação com os outros, por causa dessa falta de sono, quer também no caso dos adolescentes, já no seu desempenho académico, porque têm já um estilo de vida social mais intenso. Enfim, é algo que ouvimos falar muito e cada vez chama mais a nossa atenção para a necessidade de ser abordado. Um aspecto que é muito importante é a questão dos números que estão aqui associados. 30% das crianças entre os 6 e os 5 anos têm um problema de insónia. E isto é, de facto, uma ideia-chave, sempre associada à importância de que precisamos de jogar com a identificação de onde está efetivamente a causa, conciliação ou manutenção, mas não deixa de ser importante registar a dimensão deste número. Por outro lado, e por esta ordem de ideias, verificarmos que 15% dessas crianças sofrem distúrbios do sono, mas não recebem tratamento, e, portanto, serão essas que estarão a sofrer na pele aquelas consequências de caráter fisiológico, metabólico, social, que começámos por ver há 2 slides atrás. Portanto, é extremamente importante, uma vez que, se identificado, se controlado desta forma,
pode, de facto, fazer desaparecer um problema para não se manifestar de formas tão pesadas. Um dos aspectos que gostamos de referir tem que ver com as ferramentas que existem ao nosso alcance, e mais tarde vamos voltar a este tema, como é o caso do BERS. O BERS é uma ferramenta muito prática que foi criada nos Estados Unidos e que tem por objetivo a sua aplicação de crianças entre os 2 e 18 anos, para que entre a descrição pessoal, entre a descrição dos pais, que se faz de 5 blocos de perguntas, se consiga ter uma noção, um screening muito rápido que permita apontar para aquela que poderá ser a causa mais provável. Ora, aqui algo de muito prático que permite efetivamente ter uma solução apontada à causa e não, como às vezes parece, em algumas publicidades que vamos vendo, que existe uma panaceia que seja qual for a substância e serve para tudo. Não será assim e vamos manter sempre aqui a importância do diagnóstico do profissional de saúde à cabeça como a grande prioridade. Como gostava de sublinhar que temos o melamil e o melamil-tripto adaptados à conciliação e à manutenção do sono. Um deles apenas com melatonina e outro combinar a melatonina com o triptofano e a vitamina B6. De adicionar aqui um aspecto muito importante. Melatonina 99% pura. E eu acho que aqui há um aspecto que será sempre sublinhado. O melamil já está cá há algum tempo e vai continuar a estar e certamente já é do vosso conhecimento por chegar através da recomendação do pediatra. Não é por acaso. Para além da sua forma de apresentação, para além da sua composição, o nível de pureza são alguns dos aspectos que estão relacionados com esta confiança que o pediatra deposita na marca melamil durante tanto tempo e que faz dele a primeira escolha para os pediatras em Portugal. Como já vimos, as crianças e os adolescentes podem ter manifestações de várias ordens, a dificuldade em adormecer, mas no entanto adormece e já não acorda, momentos específicos que já foram mencionados pela doutora Paula, ou seja, uma questão de conciliação, e depois os outros que se vão manifestar com frequência de despertares e dificuldade associada a despertares que têm que ver com a atenção. Esta nunca é demais sublinhar a ideia-chave de se poder combinar aqui a identificação dos principais sinais e sintomas com a escolha do produto acertado. No primeiro caso, para uma ação cronobiótica, 1 a 3 mg é a dose que preconizamos, 1 a 5 nos adolescentes, 60 minutos antes de dormir, e nos síndromes de atraso de fase, 0,3 a 3 mg e 1,5 4 a 6 horas antes de dormir. Já no caso do melamil-tripto, nos despertares noturnos apontamos 1 a 3 mg para crianças, 1 a 5 no caso dos adolescentes, também neste caso 60 minutos antes de dormir. Como já foram reparando, e aqui está um dos casos, todas estas dosagens, todas estas indicações têm sempre a referência bibliográfica. Porquê? Porque a Humana tem uma regra que é verdadeiramente fundamental, que é a ciência por trás dos nossos produtos. E, de facto, se é verdade que a melatonina está muito estudada, não haveria razões para não haver melatoninas de má qualidade, mas, para além disso, nós temos uma quantidade de estudos que aqui se referem para suportar estas indicações e a eficácia do nosso produto, o seu perfil de segurança, como também temos continuado a estudá-lo nestas novas indicações, como seja o seu papel em testes de diagnóstico hospitalares, onde se pretende relaxamento muscular e um adormecimento rápido. Portanto, veja-se que para ser usado numa situação destas é um produto eficaz, aqui refiro-me ao tripto, ou a dor de cabeça, como muito bem referia a doutora Paula há poucos minutos. Ou seja, não é possível a Humana ter um produto que não tenha efetivamente associado os estudos necessários para comprovar a qualidade que está por trás. São produtos avaliados cientificamente e esse é um ponto de honra
no nosso portfólio, e no caso do melamil e melamiltriptol não é exceção. E, portanto, sublinhava a fórmula com o elevado grau de pureza, 99% de melatonina pura. A concentração aparece aqui em perdão, apenas 4 gotas, 1 mg de melatonina, 0,5, 1 mg de melatonina, 20 mg de triptofano e 1,4 de vitamina B6, conforme as apresentações. Uma pipeta conta-gotas, que aí vai facilitar, como veem aqui do lado esquerdo está marcado os 0,5. A confiança que advém desta comprovação através dos estudos científicos que temos a suportar o nosso produto e, de facto, como vos disse, se mais não for a confiança, porque certamente já receberam inúmeras documentações dos pediatras. Ele é, de facto, a primeira escolha pelo pediatra no tratamento dos problemas de insónia na criança, e isso é um fator que me parece digno de referência, um fator de confiança muito importante. Ou seja, manutenção do sono, o melamiltriptol, para quando não há dificuldade em adormecer. No entanto, há episódios de despertar noturno frequente, ou, tão simplesmente, a dificuldade de adormecer, mantendo depois o sono. E aí, o nosso clássico milagre. Eu penso que, acima de tudo, o farmacêutico, naquilo que é contacto dia-a-dia na comunidade com os nossos consumidores, tem aqui também um papel preponderante e daí o prazer de disponibilizarmos estas ferramentas para o cumprimento desse bom papel. E muito obrigado. E vou tentar agora aqui retomar. Eu acho que já está. Acho que já está, não é? Já se vê perfeitamente. Obrigada. E agora, então, passamos aos casos práticos. Já vimos que temos estas duas opções, que temos algumas ferramentas, alguns questionários que também já existem e que nos podem ajudar, como o BERS, e como é que nós podemos, na farmácia, identificar de um modo sistemático, organizado, estruturado, ir à procura deste 1/3 das crianças que têm insónia e desse 1/3 que têm insónia, perceber de facto se também na nossa realidade 70% têm uma insónia de manutenção, como os estudos apontam noutras realidades, e claro, e podermos intervir e ajudar. Nesse contexto, é preciso dizer que, tal como eu disse no início, que a insónia é multifatorial, também o seu tratamento é multifatorial e deve, de facto, começar sempre por uma vertente cognitiva ou comportamental, e aqui há vários modelos, ou várias opções, umas mais curtas, umas opções mais de intervenção mais longas no tempo. Há uma intervenção mais curta, por exemplo, que é apenas baseada em 4 sessões, há outras mais longas, até porque necessariamente terão que o ser. E nesta terapêutica cognitiva ou comportamental, que deve ser a base e transversal a todos os tipos de insónia primária, de facto está presente sempre a higiene do sono, as medidas ambientais, portanto, se houver ruído, luz, não é? A luz que já percebemos que vai quebrar, vai inibir a síntese da melatonina ao nível da glândula pineal, não é? Mas também medidas na alimentação, o que é que se deve comer ou o que é que não se deve comer, nem beber, e quanto tempo antes ir para a cama com o estômago cheio, enfim, as tais bebidas estimulantes que eu referi há pouco. Aprender também algumas técnicas de relaxamento que são úteis e, eventualmente, tratamento psicológico, portanto, tudo isto faz parte, mas também, muitas vezes, é de facto necessário um tratamento farmacológico. A higiene do sono relativamente às crianças, aqui os pais têm um papel importante, perceber aqui, instituir as rotinas na hora de deitar, não promover atividades excitantes ou físicas intensas cerca de 2 horas antes de ir dormir.
A criança deve ser deitada já sonolenta, a questão dos tais 30 minutos, não é? A questão da autonomia e se há ou não resistência quando vai para a cama e como é que isso se pode contrariar, isso é importante e tem que ver com o primeiro critério do questionário que o Álvaro referiu há pouco, que é justamente o B, que é do bedtime, não é? Portanto, como é que é a hora de ir para a cama, se há resistência ou não, se a criança é autónoma ou não, quando o pode ser, obviamente. Depois, os contactos à meia da noite, quando há os tais despertares, como é que é, se deve ser breve, rápido e rapidamente a criança deve ir para a cama outra vez. Depois objetos de transição e as cestas adaptadas à idade, ou seja, não deve ser muito prolongada, nem provavelmente muito tardia, porque vai depois condicionar, lá está, a hora de adormecer. Nos adolescentes já devem dormir cerca de 8 horas e meia a 10 horas por noite, e isto é um ponto importante que deve ser respeitado e cumprido, até porque tem aquele atraso na secreção da melatonina, portanto, endógena, portanto é preciso estar atento se há ou não aqui dificuldades, problemas para se intervir o mais depressa possível, porque pode comprometer, como eu disse, não só o rendimento escolar, mas pelo facto de poder alterar, poder estar cansados, sonolentos no dia a seguir, mais irritados, irritadiços, pode até de alguma forma comprometer o relacionamento social com os colegas por esse cansaço, essa sonolência, esse estado mais irritado, mais rabugentos também por causa da fadiga, da falta de sono. Atenção também à questão dos horários, das rotinas, tudo isto aqui, é claro, a luz azul, tudo o que vai inibir a síntese da melatonina não ajuda e, de facto, deveríamos todos evitar o uso desta luz azul, de facto, no momento pré-sono, pré-momento de ir para a cama dormir, de facto, evitar tudo isto. E, claro, todas as bebidas excitantes que já falámos aqui várias vezes. Temos então estas duas opções, de acordo com o consenso relativamente à melatonina, pode ser administrada a partir dos 6 meses de idade, mas de facto aqui estamos a falar destes suplementos, o melamil tripto, que tem melatonina, não é? E de facto aqui já percebemos claramente que um deles está claramente dar-nos uma resposta para a insónia inicial, portanto, quando temos uma dificuldade em adormecer, aquela questão dos 30 minutos é aqui preponderante, e acontece geralmente situações pontuais, agudas, não é? Que nós temos aqui uma interação muito grande e uma capacidade de intervir junto dos nossos doentes enorme, quando há alterações na rotina, por exemplo, o regresso à escola, o stress, os exames, o jet lag, o regresso das férias de verão, férias de Natal, portanto, com algumas alterações das rotinas, e aí a importância de ajudar a retomar essa rotina. E depois, de facto, quando temos não só, a criança até adormece bem, mas temos os despertares noturnos e ou acoplados ou não à dificuldade em adormecer, podem estar associadas os dois tipos de insónias, como é óbvio, mas aqui quando há esta dificuldade de adormecer precisamos de algo mais para além, quando temos os despertares noturnos, algo mais, como já foi aqui bem evidenciado, do que a melatonina. E o triptofano e a vitamina B6 vão ajudar a prolongar durante mais tempo a síntese da melatonina. Como eu disse há pouco, temos aqui um pico entre cerca de 30 a 60 minutos, e após a administração, o pico plasmático e da concentração plasmática, e por isso devemos administrar quer o melamil triplo 1 hora antes de dormir, da hora de dormir, e a melatonina por si só tem este efeito exógeno, não é 4, aqui a 6 horas, e para prolongarmos de facto aqui, evitar os despertares noturnos, temos este contributo da vitamina B6 e do triptofano, que vão prolongar a síntese então endógena da melatonina. Despertares noturnos, como é que os vamos classificar quanto à frequência? Era algo que eu tinha dito no início, muito importante. Então, até 1 ano de idade, 3 ou mais despertares noturnos, já aqui temos critério de suspeitamos de insónia, não é? 2 a 5 anos mais do que 2, e mais do que 5 anos, uma vez já é suficiente. Portanto, isto associado à frequência dos despertares noturnos, à frequência com que ocorrem na semana e num período de tempo que já vamos ver qual é, são critérios de facto importantes para percebermos se é um quadro de insónia.
se é um quadro de insónia transitória, aguda ou crónica. Bom, o que é que já foi aqui falado bastante sobre o melamil, o que é que eu destacaria de facto, se calhar a pipeta, porque é de facto muito prático e útil administrar as 4 gotas às crianças. Estamos aqui a falar das crianças, mas isto não é só para as crianças, como é óbvio, não é? É uma questão de se ajustar a dose e pode ser, obviamente, para os adultos também, crianças, adolescentes, mas também para os adultos. E é o produto com melatonina mais recomendado pelos pediatras, também é importante destacar. Aqui no melamiltripto, já também a pipeta é extremamente importante, e aqui para obtermos então 1 mg de melatonina é importante perceber que estamos a falar de 0,5 ml e inclui também 20 mg de triptofano e 1,4 de vitamina B6. Portanto, tratamento mínimo de 4 semanas, este é outro ponto importante que eu vou evidenciar nos nossos casos práticos. Nós, na farmácia, como é que nós podemos de facto aqui estruturar ou organizar, classificar os serviços que nós prestamos e onde é que isto se enquadra com a insónia e com isto tudo que temos vindo a falar até aqui? Bom, todos os serviços clínicos, ou seja, todos os serviços focados num doente, e clínico quer dizer isso, no doente, não é? Todos os serviços focados no nosso doente, todos os serviços clínicos, ao conjunto desses serviços, chamamos, ou designa-se por cuidados farmacêuticos, por analogia com o que são os cuidados médicos e o que são os cuidados de enfermagem. Portanto, todos os serviços que nós prestamos focados num doente são cuidados farmacêuticos. Temos vários serviços: a dispensa de medicamentos, a revisão da medicação, a indicação farmacêutica, seguimento farmacoterapêutico, vários, diversos. Uns são exclusivos, outros não são exclusivos. A educação para a saúde não é exclusiva dos farmacêuticos, a administração de vacina não é exclusiva, portanto temos diversos serviços, uns que são, outros que não são exclusivos nossos, efetivamente. O que é que é importante destacar aqui? Como é que nós podemos, de uma maneira simples, enquadrar a questão da insónia e da identificação de doentes que tenham insónia e que porventura nem eles sabem, nem os pais, nem os adolescentes, nem os pais, nem as crianças, nem os pais, e da importância de intervirmos o mais depressa possível para evitar as tais consequências da insónia, que ocorrem não só no dia a seguir, mas também a médio e a longo prazo, como já vimos, a probabilidade de diversas doenças surgirem que podem ocorrer. Então, aqui, de uma maneira muito esquemática, e baseando aqui no modelo integrado da intervenção farmacêutica, se quisermos procurar de um modo ativo, e o desafio era este, sermos proativos, e estou a pensar aqui no ambiente presencial, não é? Face to face da farmácia, não estou a pensar aqui no digital, embora também pudéssemos fazer uma transposição de tudo isto que eu vou falar daqui em diante para o mundo digital, se tivéssemos essas ferramentas todas, ou para quem tem essas ferramentas todas, mas é perfeitamente possível fazer um rastreio de insónia infantil, ou dos adolescentes ou dos adultos, seria igual, o modelo seria igual, mas é perfeitamente possível, de um modo sistemático, fazermos isso de um modo estruturado, organizado, e irmos ativamente à procura de crianças que sofram de insónia e perceber se é uma insónia inicial, se é uma insónia de manutenção ou se concomitantemente sofre dos dois problemas. Portanto, isto é perfeitamente possível de fazer, de organizar e de implementarmos nas nossas farmácias no contexto que nós temos. É muito comum realizarem-se rastreios em determinados meses, e hoje por acaso até é o Dia Mundial do Coração, mas também há um Dia Mundial do Sono, que é o dia 19 de março, também coincide aqui com o Dia do Pai, e pode ser um dia interessante para quem queira realizar estes rastreios, ou, de outra forma, também, porque não, dia 1 de cada mês, se quisermos ser muito proativos nesta temática dos problemas do sono, dos distúrbios do sono e da insónia, e se for uma farmácia que tenha uma comunidade grande de crianças e adolescentes, porque não aumentar a frequência desses rastreios durante mais vezes ao longo do ano. E aqui, qual é que é um objetivo sempre de um rastreio? É identificarmos suspeitos de uma doença qualquer, neste caso do problema que é a insónia infantil, desta doença, e identificarmos de um modo sistemático, de uma forma, lá está, proativa. Vamos à procura, vamos convidar ou as mães, ou das crianças, ou os adolescentes,
para este rastreio, de um modo muito sistemático, vamos colocar algumas questões e perceber se são suspeitos ou não. Ou seja, se nós imaginarmos aqui um iceberg, o objetivo é irmos buscar e encontrar aqueles que estão debaixo d'água, não é? Portanto, aqueles que as próprias pessoas não sabem que têm o problema de saúde, mas que têm efetivamente. Bom, isto é uma coisa que nós podemos fazer, implementar, e temos muita prática e muito treino e muitos anos de fazer rastreios para N problemas, para N doenças, diabetes, risco cardiovascular, enfim, etc., osteoporose, enfim, tanta coisa, HBP, etc., mas podemos fazer algo mais que fazemos quase todos os dias, ou todos os dias, cara, não quase todos os dias, não será o termo mais adequado para a insónia infantil, mas fazemos todos os dias este serviço seguramente e muitas vezes, que é a indicação farmacêutica, ou seja, é o serviço em que nós vamos escolher o tratamento para um doente, com regras, que se queixa ou que nós identificamos que tem um problema de saúde menor ou uma outra situação que, não sendo um problema de saúde menor, é uma situação aguda e que, de acordo com as regras protocoladas e com os protocolos de indicação farmacêutica, nós podemos intervir após um diagnóstico de exclusão. E se temos aqui alguém presente que já tenha assistido a outros webinars, já certamente se perceberam que todos os casos práticos dos webinars anteriores até ao de hoje eu apresentei casos de indicação farmacêutica, ou seja, situações em que os doentes se queixavam de álcool, de uma gastroenterite, de uma diarreia aguda, ou também de insónia, por exemplo, e em que o farmacêutico era responsável por escolher fazer um diagnóstico de exclusão, perceber se estava ao seu alcance intervir ou se tinha que encaminhar aquele doente ao médico e escolher o tratamento para aquele doente. Portanto, aqui no serviço de indicação farmacêutica, muitas situações, e vamos ver nas agudas e nas situações de insónia aguda e transitória, nós podemos intervir diretamente nessas situações, nas crianças, nos adolescentes e também nos adultos. Não há um protocolo para a insónia infantil, ou ainda não foi feito, e o Instituto Pharmacare já fez mais de 100 protocolos para a revista Farmácia e Distribuição, já fizemos um protocolo, de facto, para a insónia dos adultos, e aí o critério é, de facto, as 4 semanas. A partir das 4 semanas já não se considera aguda, e, portanto, aqui, se quiséssemos, por analogia, definir também aqui um critério, provavelmente, no segundo ponto do nosso protocolo, que é há quanto tempo, qual é a duração, as 4 semanas seriam aqui um critério interessante e que provavelmente podemos adaptar perfeitamente do protocolo do adulto. E sendo certo que depois temos várias opções de tratamento e já vimos aqui que temos, por exemplo, o melamil e o melamiltripto, dependendo da situação de insónia. Para além disso, também no âmbito da dispensa de medicamentos, já percebemos que há vários medicamentos que podem ser causa de insónia. E também percebemos que há várias patologias que podem elas próprias ser causa de insónia, ou onde a insónia é um sintoma de. Então também é importante, no âmbito da dispensa de vários medicamentos, que nós sejamos, mais uma vez, proativos e que estejamos atentos e que percebamos e perguntemos, basta abordar esta questão, se a pessoa dorme bem, como é que é o seu sono, e eventualmente depois convidar ou para uma consulta farmacêutica ou aplicar diretamente o nosso questionário do rastreio para perceber se há ali ou não algum problema, e mais uma vez aqui estamos a ser proativos. E também, claro, ser proativos na questão da dispensa dos medicamentos para a insónia. E, quando assim é, podemos também convidar as pessoas a integrar programas de monitorização da terapêutica. Ou seja, são programas muito semelhantes aos rastreios, só que nos programas de monitorização terapêutica a pessoa já sabe que tem a doença, a pessoa já toma a medicação e o que nós queremos saber é se o problema está ou não controlado. Neste caso, vamos imaginar, uma criança ou um adolescente que já está a fazer melamil ou melamiltripto, nós vamos querer saber se está controlado ou não, sabendo nós que esses tratamentos devem ser feitos pelo menos durante 4 semanas. Bom,
Se não estiver controlado, podemos sempre, lá está, convidar esses jovens, ou essas mães, essas crianças, ou esses adultos, para a consulta farmacêutica. Há vários tipos de consulta farmacêutica, não temos aqui de todo tempo para podermos detalhar isso, mas desde a consulta de revisão da medicação, até à consulta de seguimento farmacoterapêutico, já bastante mais complexa, mas aqui também a ideia é percebermos que devemos ir escalonando a complexidade dos serviços que oferecemos aos nossos doentes de acordo com as necessidades dos nossos doentes. Ou seja, se o doente estiver controlado, se já adormece bem e se já em menos de 30 minutos e se já não tem despertares noturnos, não há necessidade de eu convidar aquele doente ou de lhe propor um serviço mais complexo. Agora, se de facto o doente já faz aquela medicação e não está, o problema não ficou controlado, então aí já faz sentido que eu o convido para outro nível, para a consulta farmacêutica, onde posso fazer outra avaliação já mais detalhada, mais exaustiva, e avaliar toda a farmacoterapia do doente, perceber se há outras causas por trás, enfim, mais complexo. Depois, se eu não resolver, se não estiver ao meu alcance resolver, passar para o passo seguinte, que é para a consulta médica. E na consulta médica depois pode eventualmente até passar para um especialista depois dos problemas do sono, inclusivamente. Portanto, há aqui toda uma sequência de complexidade de intervenção que vai aumentando, de complexidade de cuidados específicos que também vão aumentando, e é importante termos noção desta visão geral para percebermos, então, e eu, no meu dia-a-dia, na farmácia, se eu quiser ir à procura destes 30% de crianças que têm insónia, como é que eu posso fazer mais proativamente? E, sem dúvida, que eu acho aqui que é óbvio que as ferramentas que usamos nos rastreios podem ser usadas também na indicação farmacêutica, também no serviço da despesa, obviamente também na consulta, mas provavelmente nem todos prestarão este serviço, mas nestes três, creio que quase todas as farmácias fazem estes serviços de rastreio, de indicação todas, de dispensa também todas, e portanto podemos integrar nestas rotinas, de facto, questões relacionadas com a qualidade do sono, e a partir daí percebermos se temos ou não nos nossos doentes uma comunidade que vai ao encontro ou não destes 30% que já sabemos dos estudos que é de facto aquilo que acontece. Um rastreio tem como objetivo identificar pessoas que têm uma patologia, mas que não sabem que têm. Nós, na farmácia, não fazendo diagnóstico dos problemas major, não é? Podemos fazer dos problemas menores. Qual é a nossa importância aqui, o nosso contributo? É, de facto, identificar situações em que suspeitamos muito claramente que a pessoa tenha aquele problema de saúde. E ou temos que encaminhar diretamente ao médico ou podemos intervir. E podemos intervir e temos várias regras protocoladas, como eu dizia há pouco, vários protocolos que nos definem quando é que podemos intervir. E aqui na insónia aguda podemos intervir até às 4 semanas. Com isto, eu não quero dizer que não se possa intervir depois disso e que até não se possa intervir na insónia crónica. Claro que sim, nas medidas de higiene, tanta coisa que nós podemos fazer e promover junto do nosso doente, o controle das situações ambientais, tudo isso, claro que sim, temos um papel muito importante. E até, por vezes, mesmo nessas situações, enquanto o doente não vai ao médico, podemos até recomendar algum tipo de medicação ou de suplemento. Mas, de facto, aqui a nossa atividade central tem que ver com as situações transitórias e as agudas. Lá está, eu já falei sobre isto. Aqui, portanto, o objetivo é acelerar este diagnóstico também aqui na insónia infantil e na insónia dos adolescentes para evitarmos as consequências que advêm desta falta de sono ou privação de sono. Vimos há pouco, de facto, o questionário, e o Álvaro apresentou de uma maneira muito esquemática nos diversos grupos etários dos segmentos nas crianças e nos adolescentes. Podemos usar, de facto, essa versão, mas o que é que tem que estar presente na nossa cabeça, o que é que está subjacente ao questionário de Bears ou ao BISC, por exemplo, de facto tem que ver com isto, que é percebermos se estamos num quadro de insónia inicial, num quadro de insónia de manutenção, ou até tardia, menos comum nas crianças, obviamente, mais nos adultos, e percebermos o que é que se passa. Então, critérios muito importantes.
há dificuldade em adormecer ou não? E se essa dificuldade em adormecer demora mais do que 30 minutos após ir para a cama. Portanto, esta baliza é importantíssima percebermos. Depois, quando há despertares noturnos, esses despertares são superiores a 1 hora ou não? E quantos despertares noturnos? E se a criança tem entre 0 e 1 ano e se tem mais 3 ou mais despertares noturnos, é um critério importantíssimo. Portanto, basta responder sim a uma destas questões que já tem que ser avaliada a situação. Entre 2 e 5 anos, 2 despertares, mais do que 5, basta 1 ou mais despertares, obviamente. Depois se acorda antes do pretendido, ou seja, temos aqui os 3 pontos importantes que eu disse. Insónia inicial, dificuldade em adormecer. Depois aqui vemos a questão dos despertares, insónia de manutenção. E se acorda antes do pretendido, aqui a insónia terminal. Depois, se não tem autonomia para ir dormir ou a resistência a ir para a cama, que é o tal B do bedtime, não é? O acrónimo de BERS, outro ponto importantíssimo para percebermos se há ou não algum problema relacionado com a qualidade do sono desta criança. E outro aspecto importantíssimo, que o Álvaro também apresentou há pouco no questionário, é isto, se há ou não consequências da dificuldade em dormir. E aqui é determinante, porque há pessoas que precisam de dormir mais, outras precisam de dormir menos, não é igual para todos. Então, quando nós dizemos, por exemplo, no adulto, cerca de 8 horas, é uma média. Provavelmente alguns dormem 4 ou 5 e não necessitam de mais, porque acordam com energia, descansados, bem dormidos e prontos para o seu dia e recuperaram. Foi suficiente com essas horas, por razões genéticas e outras. Mas há pessoas para as quais isso não é suficiente e, portanto, se isso acontecer ou se acordarem antes do tempo, que era suposto, de facto, estão exaustas, cansadas, acordam cansadas e isso vai afetar o seu dia. Portanto, há este conjunto de fatores que têm que ser avaliados e perguntados às nossas crianças, ou aos pais das crianças, se há de facto consequências, a criança está sonolenta, acorda cansada, fatigada, isso vai afetar a capacidade de atenção, de concentração, portanto, o desempenho na escola e até nos adolescentes estão mais irritadiços, mais rabugentos, também nas crianças mais rabugentas, mais birras, nos adolescentes isso tem algum impacto até na vida social, no relacionamento com os colegas, sim ou não, portanto, tudo isto tem que ser avaliado, se há ou não consequências e depois, fundamental, depois de percebermos tudo isto, também temos que enquadrar aqui a questão da duração, porque a definição de insónia crónica diz-nos que tem que ter pelo menos algum destes sintomas 3 vezes na semana, pelo menos, portanto 3 ou mais, de outra maneira mais clara, para ser mais clara, e durante 3 ou mais meses, para se considerar crónica. E portanto, isto nem sempre será preto e branco, todos já estão a imaginar, de certeza que há várias situações em que a pessoa se queixa disto durante há meses ou anos, mas não é necessariamente 3 vezes na semana, portanto isto é mais complexo, mas em termos de definição, e da definição americana, mais uma vez, da Academia Americana da Medicina do Sono, é isto que está estabelecido atualmente para que possamos clinicamente, não é, ter parâmetros e balizas fáceis para perceber se a pessoa de facto tem insónia ou não, se não tem. Claro que, mais uma vez, aqui até às 4 semanas, aquela baliza importante para nós percebermos se podemos ou não intervir. Isto em termos de rastreio, mas estas questões são importantíssimas em termos de protocolo também no contexto da indicação farmacêutica, não é? Portanto, para quem é, desde quando, quais são os sintomas, como é que se manifesta, portanto, estas questões todas que aqui estão, e se já fez algum tratamento ou não, e qual, e se resultou ou não, se foi efetivo ou não, e se tem, quais são as doenças e os medicamentos que toma para percebermos se há outras causas de insónia envolvidas, para além dos fatores, como eu disse, ambientais, sociais, alimentares, que podem estar relacionados com a higiene do sono também, que podem ser causa de insónia. E alguma situação especial que possa justificar isto, algo emocional que justifique também esta situação. Portanto, temos aqui este nosso contexto e hoje os nossos casos práticos são baseados fundamentalmente no serviço do rastreio. E então temos aqui dia 19 de março, dia do pai, mas também dia mundial do sono, uma farmácia, alguns no país, decidiu fazer um rastreio de insónia infantil. E a mãe de João agendou,
apareceu na farmácia, não é? Na hora combinada, no dia combinado, e respondeu às questões que o farmacêutico lhe colocou no âmbito do rastreio da insónia infantil. E, resumindo, as questões mais relevantes desse questionário são que, de facto, o João tem 5 anos, frequenta a pré-primária, gosta de aprender, é uma criança sociável, meiga e muito atenta, mas adormece sem problemas, mais ou menos à mesma hora. No entanto, nas últimas 2 semanas tem acordado 2 a 3 vezes durante a noite. Quando isto acontece, no dia seguinte parece que anda mais agitado e irrequieto. E então, se nós seguirmos aquele pequeno resumo que eu fiz, que poderíamos enquadrar facilmente num questionário de um rastreio, percebemos que não tem dificuldade em adormecer, os tais 30 minutos não acontece, também os despertares não há uma vigília superior a 60 minutos, mas percebemos que tem despertares frequentes e que para a idade que tem, de facto, superior a ali 2 ou mais vezes por noite, portanto, entre os 2 a 5 anos. Então já temos aqui um critério, já temos aqui um sim, e quando temos um sim já suspeitamos, de facto, de insónia. Neste caso, uma insónia de manutenção, porque tem que ver com os despertares noturnos, portanto, tem manter o sono, a qualidade do sono. Acorda antes do pretendido? Não acorda. Não ter autonomia para dormir, resistência em dormir? Também não há essa questão aqui, não se coloca neste doente. E consequências da dificuldade em dormir, sim, existem, a mãe relata que sim, várias, e de facto aqui há uma situação que ocorre há 1 ou 2 semanas, portanto nas últimas 2 semanas, portanto também estamos claramente aqui numa situação aguda, às tais 4 semanas em que nós, até 4 semanas onde nós podemos intervir com confiança total. Portanto temos uma criança de 5 anos, antes disto eu fazia aqui, pedia ao apoio técnico que, por favor, colocasse no ar aqui a questão. O que é que, neste caso prático, o que é que recomendariam? Portanto, temos uma criança que adormece bem, sem problemas, temos uma criança que tem vários despertares, acorda 2 a 3 vezes de noite, tem 5 anos, portanto já temos ali um sim, e tem consequências desses despertares noturnos. Portanto, temos aqui uma suspeita de uma insónia de manutenção. Há 2 semanas que está assim. O que é que recomendariam nesta situação? O melamil, que é apenas melatonina, ou o tripto. Muito bem, 91% o melamil tripto. Ou seja, esta associação tripla, melatonina, vitamina B6 e triptofano, que é o que faz sentido aqui, porque, reparem, a criança já adormece bem. Qual é o problema? São os despertares noturnos, então precisamos de prolongar a síntese da melatonina durante a noite, e para isso temos que ter a ajuda do triptofano e da vitamina B6, portanto a resposta correta neste caso, ou a recomendação mais ajustada é sem dúvida melamil tripto. E agora não estou aqui, os slides, já está. E, portanto, melamiltripto. Como é que se toma, qual é que é a posologia do melamiltripto? 0,5 ml, que corresponde a 1 miligrama, não é? Nesta fase, tem 5 anos, antes de dormir. Quanto tempo antes? Como eu disse há pouco, os tais 60 minutos antes da hora de dormir. E deve fazer pelo menos durante 4 semanas e depois devemos reavaliar a situação. Portanto, temos aqui esta janela, este critério das 4 semanas também aqui no tratamento. E, portanto, é um caso que facilmente nós identificamos no rastreio e que também facilmente conseguimos intervir, e seguramente que a situação se vai resolver a curto prazo. Segundo caso, temos uma menina, a Joana, 6 anos, é uma criança sorridente, feliz, partilha os dias entre a casa dos pais e dos avós, contudo, recomeçou há 2 semanas as aulas e está ligeiramente irrequieta com a mudança de vida e de horários. À noite não consegue adormecer na hora habitual e fica 1 a 2 horas sem dormir, sem adormecer. Situação que a perturba a ela, aos pais e à irmã, que dorme no mesmo quarto. No dia seguinte, levanta-se cansada e irrequieta. A mãe pede ajuda ao farmacêutico.
o farmacêutico utiliza o questionário de rastreio, também pode usar nestas situações. No fundo, isto seria uma situação de indicação farmacêutica, típica, clara, no balcão, e o farmacêutico socorreu-se também da sua ferramenta para o ajudar a perceber bem, o ajudar a avaliar com mais detalhe esta situação. E o que é que percebeu? Que há uma dificuldade em adormecer? Sim. Há. Superior a 30 minutos? Sim. 1 a 2 horas, não é? Não há despertares noturnos e, portanto, vigília entre sono superior a 60 minutos? Não, nem sequer há despertares noturnos. Acorda antes do pretendido? Também não é essa a situação. Também não é uma questão de resistência em dormir ou da autonomia, não, mas também aqui temos consequências relativamente a esta dificuldade em adormecer, porque a mãe de facto diz que começou a usar, está ligeiramente irrequieta pelo facto de dormir pouco. E aqui, mais uma vez, também uma situação aguda, porque, de facto, esta situação verifica-se também há 2 semanas, quando recomeçou as aulas. Portanto, também estamos na nossa janela das 4 semanas. E então, neste caso, temos uma dificuldade em adormecer, portanto, suspeitamos de uma insónia inicial, que não é cumulativa com despertares noturnos, com insónia de manutenção. Qual seria a vossa recomendação? O melamil ou melamiltripto? Eu pedi aqui mais uma vez ao suporte que, obrigada. O que é que recomendariam neste caso? Não acorda durante a noite, mas tem dificuldade em adormecer. Aqui o que faz sentido seria 95%, muito bem. Melamil, portanto, a melatonina, não é? Portanto, em que 4 gotas, que já podemos fechar, por favor. 4 gotas corresponde a 1 miligrama de melatonina, também importante, 1 hora antes de dormir, exatamente como o melamiltripto, é a mesma coisa, não é? Por causa da melatonina, do pico máximo, como eu disse há pouco. E também durante 4 semanas, para podermos regular e estabilizar aqui o círculo circadiano. Bom, terceiro caso, dia 19 de março, dia mundial do sono. Mais um rastreio, noutra farmácia, também de insónia infantil, e a mãe de Camila, de 7 anos, participou no rastreio. E então, resumo, a Camila mudou de escola há 3 semanas, porque mudaram de cidade. A Camila tem uma irmã de 4 anos, com quem divide o quarto. A mãe divorciou-se há 1 mês e diz que não está a ser fácil a adaptação das filhas. Portanto, temos aqui uma série de fatores, os tais fatores sociais, ambientais, que podem causar uma perturbação na qualidade do sono. Camila está com dificuldades em adormecer, portanto já aqui perceber se é 30 minutos, não é? A nossa baliza, o que nunca tinha tido antes. Para além disso, acorda 2 ou 3 vezes por noite, com pesadelos, e acaba por acordar a irmã mais nova. Portanto, a Camila tem 7 anos. E então, neste caso, o que é que nós temos? Temos alguns sims ou não? Temos vários sims. Nesta doente. Temos dificuldade em adormecer, superior a 30 minutos, temos despertares frequentes, também aqui sim, temos 2 a 3 por noite, e ela já tem 7 anos, portanto mais do que 1 ou mais já seria critério, não é? E depois também tem consequências no dia seguinte, e claramente esta situação está presente há cerca de há 3 semanas que mudaram de cidade, há 1 mês a adaptação não está fácil, e portanto nestas últimas 3, 4 semanas aconteceu esta situação, portanto mais uma vez 4 semanas a situação aguda que estamos presente. E então, podemos intervir? Não podemos? E qual seria a opção mais ajustada, acertada para este caso, em que suspeitamos de uma insónia inicial, mas também de uma insónia de manutenção? Eu pedia mais uma vez obrigada. O que é que seria aqui o mais recomendado para esta criança? Tem dificuldade em adormecer e que, para além disso, acorda durante a noite e com várias consequências já que a afetar o seu dia-a-dia, o seu dia seguinte. O que é que escolheram aqui? Muito bem. Portanto, a minha opção também é essa, claramente, melamiltripto, porque vai ajudar aqui a tratar os 2 tipos de insónia que claramente estamos aqui neste caso da Camila, desta criança.
da Camila, exatamente. Porque temos uma situação de insónia inicial, juntamente com insónia de manutenção, uma situação aguda também, até 4 semanas, em que o recomendado seria melamiltripto, que é uma solução única no mercado, não é? Com esta combinação para as nossas crianças, em solução, e que a posologia seria 0,5 mililitros, 1 hora antes de dormir, durante 4 semanas também. Quarto caso, também mais uma vez, 19 de março, rastreio, Dia Mundial do Sono. Aqui a farmácia fez um rastreio de insónia infantil e de insónia nos adolescentes e a mãe de Pedro participa no rastreio. Pedro tem 14 anos, joga handball na seleção da escola, é bom aluno e nos últimos dias anda um pouco mais estressado porque tem os exames finais do ano. Tem tido alguma dificuldade em adormecer, por vezes só consegue dormir 2 a 3 horas após o seu horário habitual. E então, neste caso, o que é que nós temos? Dificuldade em adormecer, sim, mais que 30 minutos. Não acorda à meia-noite, não há despertar, portanto isto não se coloca. Temos aqui consequências da dificuldade em dormir no dia seguinte, sim. A mãe também nos relata que há consequências, sonolento, cansado, fatigado, baixa capacidade de concentração. Estamos numa situação aguda e que se justifica aqui nesta situação quase que eu diria transitória devido aos exames. E então o que é que recomendariam para o Pedro? Melamil ou melamiltripto? Só a melatonina ou a melatonina com B6 e triptofano? Não tem despertares noturnos, mas tem aqui uma dificuldade clara em adormecer, provavelmente devido à ansiedade associada a esta época de exames. Porque a ansiedade tem aqui, de facto, um efeito no sono, ou pode ter um efeito na qualidade do sono a vários níveis. Melamil, exatamente, seria a escolha mais ajustada neste caso, porque o que temos é a dificuldade em adormecer. E melamil, e neste caso, importante, quando temos um adolescente, já lhe podemos dar 1,5 miligramas de melatonina, e portanto aqui já não 4 gotas, mas sim 6 gotas de melamil, durante 4 semanas também, para ajudarmos aqui a recuperar e a restabelecer o ciclo normal. Quinto caso, mais uma vez um rastreio, e Manuel é uma criança adorável, 5 anos, às vezes demora a adormecer, portanto tem dificuldade em adormecer mais do que 30 minutos, sobretudo quando está mais cansado. O pediatra prescreveu-lhe melamil, 4 gotas, 30 minutos antes de dormir, e já está a tomar há 2 meses. Portanto, no rastreio nós apercebemos que isto é muito frequente, isto já não era um rastreio, isto já seria um programa de monitorização, termo técnico para esta situação, mas é muito comum e as pessoas vêm ter connosco e nós não é por uma classificação da OAB que deixamos de intervir, como é óbvio, e de resolver a situação. E então percebemos que o Manel tem problemas, de facto, demora a adormecer e que já está a tomar melamil, prescrito pelo médico, 4 gotas, 30 minutos antes de dormir. E já está a fazer isto há 2 meses. Contudo, acorda 2 e 3 vezes durante a noite e no dia seguinte tem dificuldade em levantar-se da cama e fica mais irritadiço. Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma dificuldade em adormecer, sim, que já está tratada, não é? Com o melamil que o médico prescreveu, mas também temos despertares, e tendo em conta a idade da criança, temos aqui um sim, porque tem mais que dois ou mais despertares para a idade que tem. Depois tem consequências no dia seguinte, também tem várias consequências no dia seguinte, e estamos ainda aqui numa situação aguda, porque crónica é a partir dos 3 meses, não é? Mas já estamos aqui nesta fronteira em que o médico já prescreveu algo para a insónia inicial, mas neste momento o Manel tem insónia de manutenção, tem estes despertares, portanto continuamos a ter aqui uma suspeita de um caso de insónia de manutenção, insónia de manutenção, devido aos despertares. Qual é que era a vossa recomendação? Neste caso, encaminhavam o Manel ao médico ou até conseguir ir ou não ir ao médico, faziam a substituição para melamil tripto ou mantinham só o melamil, como ele está a fazer? Qual é que seria a opção? Por iniciativa aqui do farmacêutico, para resolver este problema dos despertares. Sabemos que a insónia tem sempre consequências, não é? Tripto. Eu também optaria por substituir
mas não deixando de dizer à mãe, e até se for necessário escrever um relatório farmacoterapêutico para a mãe poder entregar ao médico, justamente para explicar esta nossa recomendação, esta nossa substituição, de facto, do melamil para o melamiltripto, tendo em conta que o Manel tem esta situação dos despertares noturnos 2 a 3 vezes por noite. E claro, mais uma vez, aqui informar o médico. Qual seria a posologia do melamiltripto? 0,5 mililitros 1 hora antes de dormir. Último caso. Todos os dias, de cada mês, a farmácia faz um rastreio de insónia infantil e adolescentes. Hoje é dia 1 de outubro, faz-se conta, é quase, é depois da manhã, e a farmácia está a fazer este rastreio. Filipa tem 6 anos, sempre teve dificuldade em adormecer no seu horário normal, desde há um mês que acorda 1 a 2 vezes por noite. A mãe desconfia que a causa seja o stress da adaptação ao primeiro ano da escola. Queixa-se ainda de que a filha acorda cansada e que fica muito rabugenta. Então, o que é que nós temos aqui? Sempre teve dificuldade em adormecer e já percebemos que não foi tratada até agora, portanto, lidaram com a situação sem tratamento, isto também é uma situação muito comum. É comum as pessoas aceitarem que têm dificuldade em adormecer, ponto, e não fazer nada, e nós temos que estar atentos à importância da nossa proatividade e de percebermos, e de conhecermos e de darmos esta informação aos pais também de quais são as consequências desta insónia prolongada no tempo. E para além desta dificuldade em adormecer, aquilo que a mãe relata agora e que a preocupa e que nós descobrimos também no rastreio é que acorda 1 a 2 vezes por noite, não é? Então, neste caso, o que é que nós temos? Temos também aqui vários sims no nosso questionário. Dificuldade em adormecer superior a 30 minutos, sim, e temos despertares frequentes, sim, mais do que 1 por noite, já tem mais de 5 anos, e tem consequências no dia seguinte, sim, tem várias consequências. Portanto, estamos aqui nesta situação que é uma aguda relativamente aos despertares, mas se calhar já não é tão aguda, tendo em conta que sempre foi assim relativamente à dificuldade em adormecer. Portanto, eu diria aqui que nós poderíamos intervir numa primeira fase, mas até ir ao médico, mas recomendar sempre uma avaliação também pelo médico. Mas o que é que recomendariam aqui enquanto a criança não vai ao médico para ajudar o mais depressa possível a recuperar e a reequilibrar o seu sono? Melamil ou melamiltripto? Uma vez que ela tem estas duas situações, insónia inicial e insónia de manutenção. Qual seria aqui a vossa escolha? Tripto, exatamente, também seria a minha escolha, era o que faz sentido aqui, até ser avaliada pelo médico, não é? Portanto, sem dúvida aqui pode fazer, temos estas duas insónias associadas, mas depois 0,5 mililitros, 1 hora antes de dormir, mas recomendar também a ida ao médico. Para concluir, mais uma vez, sublinhar que a insónia infantil é extremamente prevalente, muito elevada, 1/3 das crianças entre os 6 meses e os 5 anos de idade. Destas que têm insónia, 70% têm uma insónia de manutenção, portanto, com despertares noturnos. É fundamental sabermos distinguir a insónia inicial da insónia de manutenção para que possamos também tratar cada uma delas, ou as duas, ajustadamente, portanto, convenientemente. O melamil é eficaz para tratar a insónia inicial nas crianças e nos adolescentes. O melamiltripto é, de facto, muito útil para tratar a insónia de manutenção, nas crianças e nos adolescentes, mas também nas situações de insónia de manutenção associada à insónia inicial. Relativamente à segurança, ambos muito seguros, dizem os estudos, e sem dúvida alguma que uma intervenção farmacêutica mais proativa, e aqui os rastreios acho que são a base dessa proatividade, para irmos de modo sistemático à procura de crianças e adolescentes com problemas de sono, faz de facto todo o sentido que o façamos e que possamos dar mais qualidade de sono às crianças, aos adolescentes e aos seus pais. Não esquecer também que todas estas ferramentas e também o melamil e o melamiltripto
podem também ser usados nos adultos e até nos idosos, se for necessário. Portanto, fazer também esta salvaguarda. O foco eram as crianças e os adolescentes, mas claro que pode ser usado noutros grupos etários. Muito obrigada e estou aqui disponível para todas as questões. Obrigado, doutora Paula. Mais uma vez, os meus parabéns, uma excelente apresentação. Agradeço a sua colaboração, que é sempre um prazer para nós. Temos aqui algumas perguntas, entretanto já fui tendo aqui alguma interação, porque havia, respondendo já antecipadamente algumas coisas, ou seja, alguma curiosidade sobre a interferência na vida social do jovem, da insónia. Trocámos aqui umas impressões sobre isto, e também houve aqui aspectos muito interessantes, para além das solicitações. Podendo afetar, não é? A vida, não só o rendimento escolar, a capacidade de concentração, de atenção, a parte cognitiva, de memória, tudo isso, mas também pode, por ficar mais sonolento, fatigado, cansado, irritado, pode, de certo modo, por aí, dizem os estudos, que tem consequências também na integração, na adaptação e nessa vertente social que é tão relevante, bom, em todas as fases da vida, mas na adolescência pode ser crítica. Era nesse sentido. Por isso que a definição de insónia nos adolescentes inclui especificamente essa parte da sociabilidade que dá destaque a esse ponto. Muito bem. Houve também aqui uma questão relacionada com a duração das embalagens de melamil tripto, que tem 30 ml. Num dos casos, o exemplo aplicado era de 4 gotas, portanto isto iria resultar em 0,17 ml, ou seja, até 6 meses de duração, ou no caso do tripto, que o exemplo apresentado era 1 miligrama diário, portanto daria 2 meses. Mas fui respondendo. E nesta altura acrescentava, há aqui mais perguntas que se seguem, graças à participação aqui da nossa audiência. É uma questão colocada no outro extremo do período de sono, ou seja, o acordar, o despertar regular antes da hora prevista. Isto deverá ser considerado uma insónia crónica, ou seja, alguém que, como aqui está escrito, desperta em média cerca de 1 hora antes daquilo que tinha planeado. Essa questão é muito interessante. Exatamente, esse é um ponto importante que nós temos que saber distinguir, que é quem... há uma média de horas, não é? Como vimos naquele gráfico inicial, para cada etapa da vida. Se pensarmos no adulto, essa média é cerca de 8 horas. E é importante perceber, quando nós falamos nestes 3 tipos de insónia, inicial, de manutenção, tardia, até porque a insónia inicial e a tardia muitas vezes estão associadas a situações inicial de ansiedade, e a tardia pode ser de ansiedade ou de outros quadros como depressão, por exemplo. O que é importante distinguir aqui? Distinguir uma insónia tardia de alguém que simplesmente dorme menos e que fica bem dormindo menos. O que é que eu diria aí? Antes de classificar como uma coisa ou uma insónia terminal ou não, eu acho que era importante perceber se a pessoa acorda revigorada, com energia, bem dormida, ou se acorda, isto a qualquer grupo etário, ou se acorda com as tais consequências que vimos que era um ponto tão importante do questionário do BERS, ou seja, acorda fatigado, aquela sensação de que a pessoa acorda cansada, o dia ainda não começou e já está exausta, portanto, ou sonolência, a capacidade de concentração está afetada, a capacidade de memória, de trabalho, o desempenho, o rendimento no trabalho. Portanto, se essas consequências estiverem presentes e se sistematicamente acorda antes do que era suposto e se não consegue adormecer outra vez, então eu acho que é necessário uma avaliação mais concreta da situação. Agora, se a pessoa acorda antes do despertador, mas está revigorado, com energia e tudo a correr bem, acho que não, é simplesmente uma pessoa que tem necessidade de menos horas de sono do que será a média para aquele grupo etário. Muito bem.
Obrigado. Há aqui uma outra pergunta interessante, ou seja, não sobre o como, mas sobre o quando. É um exemplo que foi mencionado, do retorno às aulas, os exames, que provocam aqui alguma ansiedade, e quando iniciar, ou quando, e se depois de iniciar e de fazer o tratamento, se precisa de desmame da melatonina. Não, não. A situação deve ser reavaliada, sempre, claro, mas não é necessário desmame porque não estamos a falar aqui, por exemplo, como se estivéssemos a falar de outros princípios ativos, como, por exemplo, as benzodiazepinas ou de outro grupo, não temos aqui esse efeito de dependência. Nem na melatonina, nem no melamil, nem na associação, portanto, com o triptofano e com a vitamina B6. Muito Não bem. haverá essa necessidade de fazer desmame, tal como se faz noutros fármacos com efeitos sedativos. Muito obrigado. Algumas perguntas que têm um denominador comum. A idade a partir do qual se pode dar melamil. Eu peço desculpa, eu não percebi. A idade a partir da qual se pode dar melamil. É aqui colocada por várias pessoas. Alexandre, Rita, que nos colocaram esta questão. Sim, diga, por favor. De acordo com o consenso, e aquele consenso que eu referi e que é quase que aqui a Bíblia, não é? Nesta matéria, do consenso relativamente ao uso da melatonina, de facto diz-nos que pode ser administrada a partir dos 6 meses de idade. Agora, não sei se o Álvaro quererá aqui acrescentar alguma questão, uma vez que estamos a falar aqui de suplementos, não é? E que há aqui algumas... Sim, nós por defeito e por definição legal apontamos a utilização do melamil a partir dos 3 anos, zero da melatonina a partir dos 3 anos, assim faz parte das regras, sendo que toda e qualquer decisão em sentido diferente caberá ao profissional de saúde que tome essa decisão, ou ao pediatra que prescreve. Muito bem, mais perguntas. Agora entramos aqui numa linha de agradecimentos também no Q&A. Obrigada eu pela atenção de todos até esta hora. Sim, eu acho que temos as perguntas fundamentais cobertas. Doutora Paula, muito obrigado. Um agradecimento muito especial até pela hora aos nossos participantes. É um prazer contar convosco de novo aqui nesta sequência de webinars que vamos fazer. Voltaremos e, portanto, contaremos de novo convosco numa próxima edição que será anunciada. Um agradecimento também aqui à equipa da Olifar que tão bem nos apoia na organização destas coisas. E até breve. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Paula. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Bom descanso. Obrigado.